Oiê, seja muito bem-vinda. Este é um espaço para você se reconectar contigo e se encontrar com mais gentileza. Como que nós podemos compreender e usar as nossas emoções com mais sabedoria? Eu vou arriscar em dizer o nome desse autor aqui, tá? Mark Brackett. Não sei, gente, só foi. Ele é psicólogo, ele é pesquisador e ele também é diretor de um centro de inteligência de Yale e autor de um livro chamado Permissão para Sentir, que um nome já diz tudo, né? Não tem como a gente usar as nossas emoções com mais sabedoria, com mais propriedade, com mais inteligência emocional se a gente não as sente. A gente precisa estar nesse lugar de conseguir sentir as nossas emoções. Mas para isso a gente também precisa de alguma forma se dar uma permissão. Por isso que eu gosto tanto assim do título desse livro. E muitas vezes a gente vê e se fala muito sobre inteligência emocional, quase num lugar como se a gente tivesse que estar sempre no controle das nossas emoções, no controle daquilo que a gente está sentindo, ou estar sempre estável, né? Quando, na verdade, a inteligência emocional requer que a gente sinta as emoções, que a gente fique mais tempo na emoção, que a gente tolere mais a sensação de uma frustração, a sensação de uma tristeza, a sensação de uma raiva, que a gente realmente se permita sentir e experimentar a emoção que já existe, que já está ali presente, para então a gente poder saber entender o que aquela emoção quer nos dizer. Vamos tentar destrinchar um pouco isso e para a gente conseguir ir mais a fundo, a gente vai passar por 5 principais etapas. A primeira etapa é reconhecer. Aqui a gente precisa reconhecer mais a mudança da emoção, que a emoção causa no nosso corpo. Então, a mudança de pensamento, a mudança na energia que corre pelo nosso corpo, a mudança nas nossas expressões faciais ou corporais, a mudança na nossa voz, a mudança na sensação geral que aquela emoção está causando no nosso corpo. E o nosso objetivo aqui nesse reconhecimento é sempre a gente tentar responder uma pergunta: como eu estou me sentindo? Mas aqui vale, né, que a gente precisa aprofundar um pouco mais e tentar responder essa pergunta sem dizer bem, mal, né? Porque a nossa tendência é automática, habitual, quando a gente recebe essa pergunta ou quando a gente se faz essa pergunta. Como que eu tô me sentindo? Ah, tô me sentindo bem. Ah, não tô me sentindo muito bem hoje. Tá, mas como eu realmente tô me sentindo, né? A gente poder ampliar um pouco mais esse nosso vocabulário emocional, ir mais a fundo, né? Eu tô, sei lá, sentindo uma sensação diferente no meu corpo. O que isso geralmente quer tentar me dizer? Que emoção que faz com que eu geralmente sinta essa mudança no meu corpo? Então, o nosso principal objetivo nessa primeira etapa é responder essa pergunta. E para fazer isso, a gente precisa se instigar um pouco mais a pensar menos e a sentir mais. Porque geralmente a gente tenta pensar mais em como a gente está se sentindo. Mas para conseguir responder essa pergunta, a gente precisa ficar nesse lugar de sentir emoção. Às vezes a gente quer encontrar uma resposta e a gente não quer sentir aquilo que a gente precisa sentir. Então, lembre-se, responder essa pergunta, mas sem pensar tanto e sentir mais e sem responder com bem ou mal. A segunda etapa é compreender a emoção. Aqui a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Um grau a mais de dificuldade. É um pouquinho mais complexa essa etapa, mas ela vai seguir a lógica que é como se a gente fosse descascar uma cebola. A gente vai passando de camada por camada. Então, por que eu tô me sentindo assim? O que causou esse sentimento? Por que esse sentimento está aparecendo agora? Então, o nosso objetivo é ir tirando uma camada por camada para tentar chegar ali no núcleo, que é a busca por significado. Toda emoção ela tem um significado, toda emoção ela tem uma função. Então, por que essa emoção neste momento, né? O que causou essa emoção? Qual que é o significado dela? Esse é o nosso principal objetivo, chegar ali no núcleo, né, dessa compreensão daquela emoção. E compreender a emoção, ela também tem a ver com a gente conseguir diferenciar uma emoção da outra. Por exemplo, eu diferenciar um ciúme de uma inveja. Às vezes pode parecer muito parecido, assim, e pode te trazer uma sensação muito similar, né, duas emoções. Mas se a gente for pensar no ciúme, por exemplo, é uma emoção que tem um medo implicado de eu perder alguém que é importante para mim. Então é uma emoção voltada para a relação, para o relacionamento, para o vínculo com aquela pessoa. Já a inveja tem mais a ver com eu desejar alguma coisa daquela outra pessoa, seja algo material, seja uma pessoa,
seja um trabalho, seja um objeto, seja uma postura que aquela pessoa tem para lidar com algumas coisas ou para enxergar a vida. Então, é aquilo que nos brilha, nos salta aos olhos, porque aquilo que a gente está desejando ou almejando do outro é algo que importa muito para nós. Então, essa seria a diferença, né, entre essas duas emoções que eu trouxe como exemplo, mas a gente pode pensar na diferença entre tristeza e uma saudade, vergonha e constrangimento, enfim, né, compreender a emoção também implica em a gente conseguir fazer essa diferenciação. A terceira etapa é rotular as emoções. Rotular significa eu dar um nome para aquela emoção, eu dar um nome para as coisas. E isso nos ajuda muito a diferenciar muitas vezes uma emoção que parece uma coisa e a outra, a também a se localizar naquela experiência difícil, ajuda a gente a se organizar diante daquela situação que está sendo desafiadora e também nos dá a capacidade de ajudar a outra pessoa a nos ajudar, a entender por que a gente se afetou com aquilo, a entender qual necessidade nossa está presente naquele momento e que a gente gostaria que fosse atendida. Só que aqui a gente pode ser muito limitado nessa habilidade, por isso que eu volto no ponto da gente precisar estimular e construir um vocabulário das nossas emoções mais amplo, que aí assim a gente consegue também ser um pouco mais assertivo e preciso ali no momento que a gente for entender o que está acontecendo com a gente, mas também expressar para outra pessoa. A quarta etapa é expressar as emoções. Aqui pode ser um pouco mais difícil porque vai incluir alguns riscos externos, de certa forma, porque a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir àquela nossa expressão, o que ela vai pensar ou como ela vai responder aquilo que a gente precisa. Então a gente começa a se questionar: será que eu posso compartilhar isso com essa pessoa? Quando que eu posso compartilhar ou o que eu vou compartilhar? E antes da gente se expressar, é sempre importante a gente se questionar: eu vou conseguir ser ouvido, né, nessa conversa, nessa relação? Eu vou ser aceito, eu vou ser julgado, eu vou ser acolhido, eu vou conseguir ter uma troca ali saudável? E se eu não tiver nada disso, eu ainda assim assumo esse risco de me expressar? Por que essa última pergunta? Porque às vezes o que a gente vai precisar não vai ser se preocupar com a reação que o outro vai ter ou com a resposta que ele vai ter, mas a gente vai precisar se expressar ou dizer como a gente se sente, pedir pelas nossas necessidades por nós, para honrar aquilo que é nossa responsabilidade. Só a gente pode fazer isso por nós. E se a gente não faz isso, pode ser que a gente fique num vínculo por muito tempo engolindo muito sapo, né? Então, essa última pergunta, ela vem nesse sentido, né? Mesmo assim, mesmo não sabendo como o outro vai reagir, eu preciso me expressar porque isso é importante para mim, então eu vou fazer isso. Quando a gente está fazendo esse movimento de se expressar, a gente está dizendo, né, e mostrando também o que a gente sente e por quê, o que a gente gostaria que acontecesse a seguir, o que a gente precisa naquele momento, qual é a nossa necessidade, e também diz sobre o grau que a gente está criando e que a gente tem, né, de intimidade, de relação segura com aquele outro, ao ponto de conseguir expressar aquilo que a gente está sentindo. E a quinta etapa é a regulação emocional, que é a nossa capacidade de gerenciar e responder aquela emoção, né, aquela experiência emocional. E isso pode acontecer tanto de uma forma autorregulada, então eu mesma consigo me regular com as minhas ferramentas, com recursos, ou então eu posso me regular a partir de uma outra pessoa, né, na presença daquele outro, daquele vínculo. E uma forma muito eficiente da gente conseguir se regular emocionalmente, sozinho, né, a autorregulação é a respiração consciente. Ah, mas eu já sei respirar, faço isso toda hora. Não, a gente não respira conscientemente toda hora. Então, eu parar, eu respirar, eu prestar atenção na minha respiração, eu ter uma respiração que estimule o meu diafragma, então a gente tende, né, a respirar muito aqui pelo tórax, né, e na verdade a gente precisa estimular o diafragma, que é aqui na barriga. Então, isso a gente não costuma fazer. E quando a gente consegue aderir, né, e colocar isso no nosso dia a dia, então práticas pequenas ali, ou até mesmo diante de uma situação ativadora emocionalmente, a gente consegue, né, desativar um sistema que responde ali o nosso estresse e conseguir se regular mesmo ali emocionalmente, se gerenciar diante daquela situação ativadora. E pesquisas já mostram que práticas regulares, né, diárias ali de respiração consciente nos ajudam
a melhorar o nosso sistema imune, a melhorar nossa memória, nossa atenção, concentração, a ser menos reativo com o outro e também na sintonia ali dos nossos relacionamentos. Uma outra forma de buscar essa autorregulação emocional é a gente usar a antecipação. Aí envolve um pouco mais de autoobservação, de eu saber quais situações que tendem a me trazer uma reação emocional e eu tentar me antecipar a elas. Então, por exemplo, se eu já sei que tem um caixa do supermercado que é rude, que é ríspido, que tende a me gerar sentimentos desconfortáveis, eu posso evitar ir para um outro caixa do supermercado para eu antecipar e evitar que essa reação, né, que essa resposta emocional desconfortável, né, e desregulada ali apareça. Mas isso vai implicando também essa autoobservação, de eu ir sabendo quais situações tendem a me fazer se sentir de uma certa forma, para que eu consiga também ter essa capacidade de me antecipar a elas. Se pudermos começar com uma dessas estratégias, já é um ótimo começo na busca por um melhor uso das nossas emoções e pela construção, né, ali da nossa grande e almejada inteligência emocional. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, contribuído aí para esse autoconhecimento em relação à emoção, a esse gerenciamento das emoções, a usar mais as suas emoções com sabedoria e com inteligência. Se você gostou, se isso fez você ter algum insight, escreva aqui nos comentários, eu vou amar saber. E eu espero você em um próximo vídeo. Até lá!